lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destrói o templo, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E ao mesmo lhe lançavam também em rosto salteadores, e com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diz, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele te chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou a esponja, embebeu em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Se conosco, dá-nos orientação do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos? Irmãos, Mateus escrevendo aos judeus, Evangelho de Mateus escrevendo aos judeus, Mateus escreveu especificamente aos judeus. Mateus, ele faz questão de dizer que Jesus é o Filho de Deus, é o Rei de Israel, né? Então nós vemos aqui agora no final do ministério do Senhor Jesus Cristo, na crucificação, agora esse relato do que aconteceu na cruz do Calvário. E que eu quero meditar com os irmãos dessa noite exatamente sobre o Cordeiro que salva. Capítulo 1 de João, verso 29, João Batista disse, quando viu Jesus passando, falou para os discípulos dele: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado é esse aí. Cordeiro que salva. Irmãos, muitas vezes, irmãos, nós achamos que a nossa salvação, ela é, porque é de graça, ela não merece um compromisso que nós temos que ter com Deus. Jesus nos salva de graça, salva. A salvação é gratuita, é gratuita. Tudo é de graça e pela graça. Só que tem uma coisa, irmãos, a salvação requer um compromisso. Você vai encontrar essas pessoas aqui, e quando chega no verso 54, você vai ver que depois que eles viram tudo, aí que eles vão dizer aqui, ó, verso 54, e o centurião, e que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A minha preocupação, irmãos, é nós cremos no Senhor de uma maneira, veja bem, relaxadamente, e um dia a igreja será arrebatada, e nós falamos assim: fiquei porque não criei. É o que eu vou tirar disso daqui. Depois que eles viram tudo, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Quantos milagres Jesus fez?
Quantas coisas Jesus fez em Jerusalém? Quantas coisas Jesus fez na Judéia, na Galiléia, além Jordão? Quantas coisas Jesus fez? Depois que eles veem na cruz, tudo aquilo lá, esse verdadeiramente é Filho de Deus. Irmãos, Jesus veio nos salvar. A salvação é de graça. Jesus está operando irmão, no nosso meio. Não vamos deixar para o final da nossa vida dizer como Jacó falou para Faraó no Egito: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Quantos cristãos hoje, irmãos, nessa pandemia, não têm mais prazer de louvar o Senhor, não tem mais prazer de glorificar o Senhor, não tem prazer de cultuar o Senhor? Mas um dia, irmãos, a igreja será arrebatada. Um dia Jesus vai voltar a levar o seu povo. E eu creio, sinceramente de coração, irmãos, que os dias estão próximos. Esse dia está chegando. Então, irmãos, o Cordeiro que salva, ele salva a tua vida gratuitamente, mas requer de você algumas coisas. Santa Ceia, o que é a Santa Ceia, irmãos? Jesus falou o quê? Fazer isto em memória de mim. Lembrando o que ele fez por nós. Salvação, nós temos que ser grato a Deus todos os dias. Então, quando a gente olha, lá em João 1,29, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, quando João Batista falou isso aí, o que eu aprendo com isso, irmãos? Qual a utilidade do Cordeiro como Salvador? A utilidade do Cordeiro de Deus na salvação. Lá no Egito, o Cordeiro, o sangue era tirado, colocado, passado na verga das portas, nos umbrais e ali na saliência do batente ali, da soleira. Então, veja bem, o sangue aspergido por Jesus nos salva. O sangue lá protegia. A mesma coisa somos nós hoje, irmãos. O sangue nos salva e nos protege. Porque Hebreus 9,14 deixa bem claro, o sangue de Jesus Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, qual a utilidade do Cordeiro? Salvar nossas vidas. Mas ele, irmãos, além de nos salvar, ele quer viver conosco. Ele sempre requereu isso do Senhor, dos seus discípulos, e requer de nós hoje, porque ele foi bem claro no maior mandamento, na maior promessa de Jesus para o ser humano aqui na terra: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, qual é a utilidade do Cordeiro? Primeiro, nos alimenta com a sua carne, simbolizada pelo pão. Ele salva e agora nos alimenta. O que Jesus falou em João capítulo 6? Aquele que não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Por existir uma tal de, veja bem, uma tal de negligência espiritual e uma falta de temor e reverência pela salvação, as pessoas nem prezam mais a Santa Ceia. Irmãos, nem prezam mais. Santa Ceia é como se fosse um culto normal. Não é não, irmãos. Você vai se alimentar do Senhor Jesus Cristo. Simbolicamente, o pão, mas você vai se alimentar da carne do Cordeiro. Assim como o povo usou o sangue lá para proteger, mas comeram a carne assada. Nós comemos o pão, não comemos a carne de Cristo, mas nós nos alimentamos de Cristo. A nossa alma, o nosso espírito é alimentado por Cristo. Porque é simbólico, mas é espiritual. Jesus nos abençoa, Jesus nos fortalece. Santa Ceia é para nos fortalecer. Quantas pessoas hoje não se alimentam mais do Senhor, irmãos? Quantas pessoas não se alimentam mais do Senhor? Qual a utilidade do Cordeiro na salvação? Primeiro, alimenta com a sua carne, que é simbolizada pelo pão na Santa Ceia. Segundo, nos veste com a sua lã. Fala da proteção constante. Ele alimenta e nos veste. A lã do Cordeiro servia para fazer agasalho para o povo, fazer coberto, fazer manto, aquelas coisas todas. A mesma coisa hoje, irmãos, o Cordeiro que salva, ele nos protege das coisas do mal. Ele é o nosso protetor, está conosco todos os dias. Se acontecer alguma coisa, mas Jesus dá o livramento.
Ele nos guarda, nos protege, nos abençoa. Terceiro lugar, irmãos, qual é a utilidade do Cordeiro da salvação? Seu sangue nos purifica de todo pecado e nos guarda, nos protege. Então, corpo, lã e sangue. Esses três elementos na Bíblia Sagrada, principalmente em Levítico, é bem extenso os comentários sobre isso. Irmãos, se nós não nos alimentarmos do Senhor, se nós não estivermos vestidos, agasalhados por Cristo, nós vamos perecer neste mundo. Os dias estão aí mal, mas Deus, Ele quer uma igreja compromissada com Ele, porque nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele falou, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, e das minhas mãos ninguém arrebata. Você aceitou Jesus, você é servo de Deus, você é serva de Deus, você está guardado por Deus, protegido por Deus, e Deus um dia irá levar você para habitar eternamente com Ele na glória. Aleluia. Irmãos, quando eu olho para o Cordeiro, eu tenho que olhar logicamente para a cruz. E quando a gente olha para a cruz, irmãos, olha, irmãos, é coisa maravilhosa, que você vê quando nós louvamos aqui os cânticos, que fala da cruz, Jesus nos remiu, nos libertou, lavou a nossa alma que estava contaminada pelo pecado. Hoje nós somos pecadores remidos pelo sangue de Cristo. Então isso mostra para nós um novo modo de vida, uma nova vida. Paulo falando sobre isso em 2 Coríntios capítulo 5, diz assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nasceu de novo, nova criatura, nova vida, tudo novo. Irmãos, não vamos negligenciar a nossa salvação. Nasceu de novo, é nova criatura. Preze por isso. Guarde isso no seu coração. Você é uma nova vida, uma nova criatura. Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, mostra o caminho que nos conduz a Deus, porque Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega ao trono de Deus a não ser por Jesus Cristo. Nós podemos orar em nome de qualquer pessoa, não vai acontecer nada. Mas quando você ora em nome do Senhor Jesus Cristo, as coisas acontecem, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele nos mostra o caminho que conduz a Deus. Quantas pessoas hoje, irmãos, buscando o caminho para chegar ao céu por métodos humanos, por legalidades humanas, proteção. Não, irmãos, Jesus é o caminho que conduz ao céu. Jesus é aquele que salva, e aquele que nos alimenta, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que nos livra desse presente século mal, aquele que mostra uma nova vida, nos dá nova vida, novo método de vida, mas mostra também o caminho que leva a Deus. Quantas pessoas hoje, irmãos, desorientadas por causa dessa pandemia. Não deixe ficar desorientado, não. Pega a sua Bíblia Sagrada, ore ao Senhor, peça a orientação de Deus, não fique desanimado, desiludido, não. Tudo isso passa, porque o nosso Deus tem o comando nas mãos dEle. Oh, aleluia, irmãos. Como isso é importante para nós. Outra coisa, nós vemos exatamente no Cordeiro que nos salvou, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe o que é, irmãos? Mostra que onde encontramos a adoção de filhos. Existe um problema seríssimo, todo mundo é filho de Deus, não é não. João capítulo 1 deixa bem claro isso. E a todos que receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus salva, Jesus protege, Jesus alimenta, Jesus dá nova vida, Jesus o nosso caminho a Deus, mas Jesus também, irmãos, nos torna filhos de Deus por adoção. Nós temos o nosso Pai terreno, mas nós temos o nosso Pai celestial, e só podemos chamar de Pai o nosso Deus aqueles que aceitam a Jesus, porque Jesus é o Filho primogênito. Nós somos filhos por adoção. Agora nós temos o direito de chamar Deus de Pai, porque somos agora, através de Cristo, recebemos esse acesso de filhos.
Nem todo mundo é filho de Deus, não. Filho de Deus, João deixa bem claro, capítulo 1, versículo 12 lá. Você vai encontrar isso. E a todos que receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Então você vai encontrar isso. Então mostra exatamente que nós somos filhos de Deus por adoção. Irmãos, existe uma diferença entre quem nasce de Deus e quem nasce da carne. João capítulo 3. O doutor da lei, Nicodemos, conhecia de tudo. Mestre da lei. Jesus falou assim: Nicodemos, importa nascer de novo. Como pode ser isso aí? Eu sendo velho, como eu vou entrar na barriga da minha mãe? Não é assim não, Nicodemos. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Importa nascer de novo. Novo nascimento. Nós somos filhos de Deus por adoção. Glória a Deus por isso. Esse é o Cordeiro que foi morto por nós, o Cordeiro sem pecado imaculado, que nos dá vida, que nos alimenta, que nos guarda, nos protege, nos dá segurança, mostra o caminho a Deus, mas também, amados irmãos, diz que nós somos filhos de Deus, e Jesus falou que não chama mais nós de amigo, mas de irmãos. Não tem vergonha de chamar nós de irmãos, não. E muitas vezes nós temos vergonha de falar que somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Outra coisa que nós vemos, irmãos, quando olhamos para a cruz, Gálatas capítulo 2, versículo 20, nós vemos que lá nós estamos crucificados com Cristo, não vivemos mais para nós mesmos. O Cordeiro que foi morto na cruz do Calvário, ele não morreu por ele mesmo, ele morreu por outros, morreu por mim e por você. Gálatas 2:20, Paulo fala exatamente que nós estamos crucificados com Cristo. Não vivemos para nós mesmos, porque Paulo fala assim, ó, eu estou crucificado com Cristo e não vivo para mim mesmo. O viver que eu vivo na carne agora, vivo para o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quem nasceu de novo, quem é alimentado por Jesus, quem é protegido por Jesus, quem recebe a orientação do céu e é filho de Deus, agora, irmãos, ele está crucificado com Cristo. O que é crucificado com Cristo? Paulo chega a dizer, eu levo no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Nós não estamos sofrendo, irmãos. Estamos passando por um momento de dificuldade e todo mundo acha que é o fim. Não, irmãos, a Bíblia diz em Coríntios que você não veio para uma provação além do que nós podemos suportar, porque o fim da provação, Deus dá o escape. Estamos passando provação? Estamos, irmãos, mas não é o fim não. Deus está no comando de tudo, Deus tem bênçãos para nossas vidas. Então, amados irmãos, nós estamos crucificados com Cristo. Não vivemos para nós mesmos, vivemos para Cristo. Se eu vivo para mim, irmãos, eu não vivo para Cristo. Se eu faço o meu querer, eu não faço o querer de Cristo. Pastor, mas então você não vai comer, não vai trabalhar, não é nada disso. Estamos falando de coisas espirituais. Coisas espirituais. As coisas materiais é uma coisa, coisas carnais é outra coisa, coisas espirituais é outra coisa. O cristão que nasceu de novo, é nova criatura, nova vida, as coisas eram passadas, tudo fez novo, então agora ele tem prazer em viver para Cristo. Prazer em viver para o Senhor Jesus Cristo. Ô irmãos, hoje em dia, irmãos, as pessoas têm prazer de viver para qualquer coisa, menos prazer de viver para o Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, irmãos, quando nós vivemos para o Senhor Jesus Cristo, nós levamos a nossa cruz de cada dia. Jesus falou assim, ó, aquele que quiser vir após mim, toma as cruzes de cada dia, vem e segue-me. Irmãos, levar a nossa cruz, lembra aquele hino antigo lá? Tinha um hino que dizia assim, que o cantor dizia assim, que ele ia caminhando, chorando, carregando a sua cruz, mas não deixava de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. E ele dizia assim, se eu subo um morro muito alto, minha cruz começa a escorregar, mas eu canto um louvor a Deus, e Jesus vem me ajudar. Hoje, irmãos, falar de levar cruz, irmãos, cada um de nós temos uma cruz para levar.
E não adianta, você já viu aquela ilustração que o cara cortou um pedaço da cruz e a cruz era exatamente para ele passar para o outro lado do precipício? Não tente cortar o tamanho da sua cruz. Carregue a sua cruz. Porque você, irmãos, você não está sofrendo o que Jesus sofreu. Nós estamos sofrendo o que Jesus sofreu. Cada um de nós temos uma cruz para carregar. Cada um de nós, irmãos, temos um fardo para levar. Mas o fardo que nós entregamos para Jesus se torna leve. Se torna leve. O Filho de Deus, irmãos, ele pode sofrer nesse mundo afrontas, pode sofrer enfermidade, pode. Só que tem uma coisa, ele tem um bálsamo que vem do céu para a vida dele. Aleluias. É por isso que você vê a diferença quem serve a Deus e quem não serve. Então, amados irmãos, quando nós nascemos de novo, somos alimentados por Cristo, vemos para Cristo, isso elimina uma coisa que o ser humano não gosta que seja eliminado dele: o próprio eu, o próprio ego, o egocentrismo humano, o homem grande diante de Deus. E diante de Deus, irmãos, não existe homem grande. Diante de Deus somos todos iguais perante Deus, mas somos pequenos, porque o único grande é o nosso Deus. Mas o eu, irmãos, o eu faz eu querer, sabe, ser maior do que Deus. Tem gente aí, irmãos, que eu vou dizer uma coisa para você: o Deus dele é pequeno, mas ele é grande demais. Irmãos, está tudo errado. Quando você nasceu de nova criatura, você é filho de Deus, você vive para Jesus, você carrega a sua cruz, você, amados irmãos, você elimina o seu eu, elimina o seu ego, o seu gosto particular. Você passa agora a viver para Deus, eliminando de você esse eu, porque eu. Tem pessoas, irmãos, que eu vou te contar, o eu é maior do que qualquer coisa. Outra coisa, irmãos, quando nós olhamos aqui em Mateus, capítulo 27, versículo 54, nós vemos uma coisa impressionante aqui. Olha o que diz o versículo 54. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus, 54. E o centurião que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O centurião e todos que estavam com ele vendo o terremoto tiveram temor. A mesma coisa, irmãos, quando nós olhamos para os feitos de Cristo em nosso favor, através dos elementos da Santa Ceia, do pão e do cálice, automaticamente essas verdades mostram para nós a realidade da nossa insignificância diante de Deus. Irmãos, nós temos vida porque Deus nos dá vida. Nós respiramos porque Deus nos dá o oxigênio para respirar. Olha quando falta o oxigênio que acontece. Engarrafado. E nós temos oxigênio à vontade. Temos oxigênio à vontade. Está aqui o químico aqui. 78% de oxigênio, é isso? 21% de nitrogênio, não é isso? E 1% dos outros gases nobres aí. Irmãos, Deus dá até isso para nós seres humanos, gratuitamente. Você não precisa ir lá no leito de hospital para respirar. Jesus coloca nas nossas narinas essa coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, valorize a tua vida. Você é salvo, você é protegido, você é guardado. Deus te dá tudo isso gratuitamente. Abre os seus lábios, louva e adore o Senhor, porque Ele te remiu, te comprou, te salvou e quer te levar para a eternidade com Ele, irmãos. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para a cruz, irmãos, nós aprendemos algumas coisas importantes. Nós queremos seguir as pisadas do Senhor, mas muitas vezes nesse mundo que vivemos, seguir a Jesus Cristo está difícil, mas não é impossível. Porque você seguir a Jesus Cristo, você se torna um empecilho. Às vezes até mesmo dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro do seu trabalho, aonde você estiver, você se torna um empecilho. Mas temos que procurar viver, irmãos. Seguimos ao Senhor Jesus Cristo, seguimos as pisadas do Mestre. Outra coisa, irmãos, quando nós somos filhos de Deus, nascemos de Deus, nova criatura, guardado por Deus, alimentado por Deus, o que acontece, irmãos? Nós deixamos de sermos enganados pelas vãs palavras.
Lembra que Paulo escrevendo lá à igreja de Colossos, assim, ó, cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Quantas pessoas hoje, irmãos, por não prezarem pela salvação, por não terem esse equilíbrio mental, que foi salvo através de Cristo, que vive através de Cristo, são enganados por vãs palavras. Qualquer palavra a pessoa está aceitando. Não, irmão, João deixa bem claro uma coisa, em primeira carta de João, capítulo 1, 4, versículo 1, filhinhos, examinai se todos os espíritos provêm de Deus, porque o espírito do anticristo já habita entre vós. O que mais existe hoje são palavras de várias formas, para enganar o servo e a serva de Deus. Irmãos, o que não falta, irmãos, são palavras. Muitas vezes você para. Eu recebi uma mensagem esses dias de uma pessoa. Eu recebi a mensagem, eu olhei assim, nossa, que coisa bonita. Mas deu, sabe aquele estalo na mente assim. Eu falei, espera aí, deixa eu dar uma olhada nesse negócio aqui. Aí comecei a observar. Aí peguei, entrei lá no Google lá. Aí comecei a olhar. Falei, rapaz, você é tinhoso, hein? Você é tinhoso. Uma mensagem parece que é cristã, mas não tem nada de cristianismo, nada. Mas parece que é. Você olha assim e fala assim, rapaz. Aí eu mandei para o pastor Márcio Molina. Falei, Márcio, aqui ó, os seus amigos aí, que o Márcio trabalhou muitas vezes com maçônico, né? Com maçom. Falei, ó, as mensagens de hoje. Irmãos, é coisa que sabe, você fala assim, nossa, que coisa linda. Mas, irmãos, cuidado com as palavras. Palavras, irmãos, palavras são coisa boa, mas tem palavras que enganam. E depois que aquela palavra criar abrigo na tua mente, no teu coração, irmãos, somente um trabalhar do Espírito Santo pode tirar da nossa vida. Somente o trabalhar do Espírito Santo. Porque tem palavras que ela entra e faz morada. E aquilo para sair se torna difícil, se torna uma cultura, se torna exatamente um problema sério na vida do ser humano. Quando a gente olha para essa questão, amados irmãos, quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o que nós vemos, irmãos? Nós somos atraídos pelo Senhor. Tem aquele louvor que a equipe louva aqui, atrai-me, Senhor. É a verdade, irmãos, o cristão é atraído pelo Espírito Santo, ele é atraído para se achegar à cruz. Se não houver essa atração, irmãos, alguma coisa está errada conosco. E quando a gente olha, irmãos, para essa questão, nós temos que ver que esse convite que Jesus faz através dos elementos da Santa Ceia, essa é a minha carne, essa é a minha carne que é dada por vós, esse é meu sangue que é derramado por vós. O que é isso aí? É um convite para nós recebermos o alívio de todos os problemas que nos envolvem e daquele que possamos enfrentar. É um alívio. A Santa Ceia é um fortalecimento de uma maneira que traz um alívio para você. Você se fortalece para você poder suportar mais um mês na presença do Senhor, porque o seu adversário não vai deixar de trabalhar noite e dia para te perturbar com palavras, e muitas vezes palavras lisonjeiras. Lembra aquela jovem que quando Paulo e Silas iam orar lá na beira do rio lá? Paulo e Silas iam orar lá na beira do rio. Vejo que esses são servos do Deus Altíssimo. Foi o primeiro dia, foi o segundo dia. Aí Paulo chegou e falou assim: para trás de mim, Satanás. Era o capeta que falava na boca daquela mulher. Servos dos Deus Altíssimo. Irmãos, você quer fazer uma pessoa morrer espiritualmente? Elogie ela estando errada. Elogie ela estando errada, para você ver o que acontece. A pessoa fala assim:
E é o que mais acontece com falsos profetas e falsas profecias. Eis meu servo, minha serva. Eu creio na profecia, creio e gosto e aprecio, mas cuidado com alguns profetas aí. Eu já ouvi cada profetada, irmãos, as pessoas receberem esse tipo de coisa e serem completamente enganadas, e depois quando cai nas mãos do capeta, a coisa fica complicada para o lado delas. Por que nós vemos exatamente tudo isso, irmãos? Por que temos que olhar para o Cordeiro que foi morto por nós na cruz do Calvário? Porque a cruz revela o grande amor de Deus por mim. Foi lá na cruz que Jesus Cristo pagou o alto preço por mim e por você, mostrou seu amor, imensurável amor. Como diz o hino 404 no nosso cenário, sublime amor, tão grande amor. O mar, as águas do mar, se transformar em tinta e em papel céu também, não vai caber para escrever a dimensão do amor de Deus por mim e por você. Santa Ceia, irmãos, é um culto de bênção, um culto de vitória, aonde lembramos, irmãos, o sacrifício de Cristo por nós e vivificamos, irmãos, Cristo em nossas vidas, recebendo dele o alimento espiritual para vivermos na presença dele. Amém, irmãos?